Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa sexta-feira à tarde, que nós estaremos aqui gravando mais um dia de formação. E hoje nós vamos trabalhar a última parte do caderno 8, a parte que se refere ao compartilhando, tá? É a parte final do caderno 8. Estamos eu, Ana Cecília, formadora de matemática, e a Aparecida Biruel, aqui junto comigo, formadora de língua portuguesa. Vamos apresentar a equipe para vocês que atuou aqui na elaboração dessa apresentação e que estará conosco durante este tempo. Eu e a Fátima Delfino somos parceiras, a Fátima é formadora de língua portuguesa, a Parê, formadora de matemática, e a Cássia, formadora de língua portuguesa, a Márcia Cecília, formadora de matemática, e a Fabiana, formadora de língua portuguesa, e a Carla, formadora de matemática, junto com a sua parceira Aparecida Biruel, formadora de língua portuguesa, que fará para vocês hoje à tarde a leitura de Leite. O título da história é Carta ao Papai Noel. Então, Tatiana, pode me chamar só de Tatá, que tá bom. Sei, meu bem, essa parte da história eu entendi. Mas o que você quer mesmo? É que aquela moça ali disse que a carta só segue se tiver o CEP. E eu não sei o CEP do Papai Noel. Ah, o CEP do Papai Noel. Olha, faz uma coisa. Deixa sua cartinha comigo, que uma informação tão importante assim só pode ser dada pelo gerente. E ele acabou de sair para tomar um cafezinho. Tatá apertou a cartinha de envelope azul entre os dedos e pensou. Moça, até quando a gente pode mandar uma carta para o Papai Noel? Há tempo de chegar por Natal? É. Seria bom até segunda. Hoje é sexta. Dá tempo de você pedir mais alguma coisa se quiser. A moça do balcão falou piscando um olho para mim. Não quero pedir nada para o Papai Noel. Eu, hein? De onde ela tirou essa ideia? Falei obrigada, dei meia volta e voltei para casa. Abri o envelope que ainda não estava colado e li de novo. Querido Papai Noel, oi, meu nome é Tatiana, tenho 6 anos e um pouquinho. Estudo no colégio Sigismundo Alimandro. Espero que o nome do Senhor não seja parecido com esse, porque eu acho ele muito feio e esquisito. Minha professora se chama Tia Dulce e ela é muito boa. Tenho um monte de amigos na escola. Vou dizer o nome de algum deles para eu não esquecer da memória e o Senhor conhecer. Vinícius, Eliane, Mônica, Ana Elizabeth, Libânia e Maria Aparecida. É por causa da Maria Aparecida que eu estou escrevendo essa cartinha para o Senhor. Ela estuda no colégio de bolsa. Deixa eu explicar. É bolsa de estudo, não bolsa de pôr coisas dentro. Sabe, Papai Noel, aconteceu uma coisa muito triste na vida dela. O pai foi embora para a cidade grande. A família vive da roça, galinha, macaxeira, milho. São muito pobrezinhos. Mamãe disse que não é assim que se fala humilde. Mas eu acho que eles são pobrezinhos mesmo, que é mais que humilde. Ela contou que chorou muito na despedida. Eu chorei junto quando ela me contou. Que coisa, né, Papi Noel? Posso chamar o senhor assim? É mais bonitinho. Falou que a vida estava muito difícil, não estava mais conseguindo dar comida para as crianças e para os bichos. A seca secando tudo, até a esperança. O jeito foi tentar a vida na capital. Aí, depois que o pai da Maria Aparecida, estou repetindo o nome para o senhor não esquecer, tá? Depois que o pai da Maria Aparecida se acertar, chama a família para ir morar lá com ele. Ah, Papi Noel, eu não ia gostar se fosse comigo essa história. Então, o que eu queria pedir para o Senhor de Natal não é presente de brinquedo, nem de boneca, nem é coisa de diversão. Eu queria pedir que o Senhor trouxesse um saco bem cheio de chuva.
Aposto como onde o Senhor mora, Papai Noel, tem nuvem até demais. É só pegar umas daquelas bem gordinhas, pôr no saco com cuidado para não escorrer, trazer e soltar sobre a nossa terra. Não é uma boa ideia? Aí o pai da Cida voltava, a mão cansou de escrever o nome da amiga completo, que é tão grande. Voltavam o tio e um cunhado que já tinham ido também, acho que para São Paulo. Vamos combinar assim? O senhor me faz esse favor e eu de pagamento ou de presente, de agradecimento, o que o senhor achar mais bonitinho, conto umas histórias novas para o senhor. Sem querer desmerecer, mas todas as que eu conheço de Papai Noel eu já enchi. Aposto que o senhor ia bem gostar de umas aventuras novas, feito a história do seu Mendes, acontecida na casa da vizinha. Mas só conto se o senhor topar a troca, tá? Bom, é isso. Espero que seu Natal seja bem bacana e o Natal da minha amiga também. Tô contando com o senhor, hein? Um cheiro. O pessoal do Sul manda beijos, mas a gente prefere um cheiro. Ah, já ia me esquecendo. Se um dia o senhor enjoar da neve daí, venha passar umas férias em nossa casa. Aqui é o sol o ano inteiro. Não esquece do filtro solar, porque, sendo gringo, o senhor deve ser bem branquelo. Aposto como essa é a primeira carta de Papai Noel, a primeira carta que Papai Noel recebeu que não pede coisa que custe dinheiro. Eu não acho decente escrever para alguém entupir a pessoa de pedido. Só se pede o que se precisa demais. Em pé e fique com Deus. Tá. Não vou nada de esperar até segunda-feira. Isso é carta de urgência, pensou Tatá. E seguiu batida para o correio, a cartinha num envelope azul, meio amassadinho, escrito em cima: ao senhor Papai Noel, Polo Norte. Sem CEP, mas com muita esperança. Então, é essa a história que eu escolhi para a gente, como deleite. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E vamos continuar aqui com a nossa pauta. Bom, na verdade, agora a gente vai entrar falando um pouco do compartilhando em si, não é, Biruel? Exatamente. Deixa eu passar aqui. Então, na sessão compartilhando, né, nós temos como intencionalidade pedagógica para hoje, né, explorar relações entre os diferentes campos da matemática, articulando conceitos e procedimentos de resolução. Explorar as conexões entre os conteúdos da matemática e o cotidiano. Discutir estratégias pedagógicas que favoreçam o trabalho em sala de aula e propor atividades considerando a perspectiva interdisciplinar. Então, quando nós ficamos com essa sessão compartilhando, nós nos propusemos a pensar um pouquinho, né, sobre os sentidos de compartilhar, né? O que seria por que tem nessa sessão, essa sessão no material, essa sessão compartilhando, né? E nós vamos buscar, se a gente pegar o dicionário Aurélio, por exemplo, nós temos duas acepções: ter parte em, participar de, partilhar com alguém. Então, a gente já percebe que na sociedade contemporânea, nós estamos em constante... Passou? É que demora um pouquinho. Então, em constante... Assim, a informação hoje em dia, ela está muito mais acessível, né? E em todos os contextos, né? Nós temos possibilidades de trocar informações, né? Então, hoje em dia ficou muito mais público, né? As informações, as imagens, os posts, os comentários, ideias. Então, a gente fica pensando, né? Com o acesso à informação na sociedade do conhecimento, né? Como que a gente vai transformar os nossos ideais numa postura mesmo de conhecimento, né? Então, nós podemos pensar um pouco, né? É que o slide demora um pouquinho aqui, ele já vai passar, porque eu gostaria de analisar essa imagem né, do planeta com todos em rede, né? A gente percebe que hoje em dia nós temos, num simples clique, nós temos a oportunidade de trocar informações, de discutir ideias, como hoje nós estamos aqui, né, um tanto à distância, mas nem tanto, porque nós estamos muito presentes, né, e hoje em dia a presença física, ela não é
tão considerada, porque nós estamos constantemente em interação. Então a gente se pergunta, né, por que compartilhamos? Por que essa vontade de trocar ideias, de discutir posturas, né, de educação? Eu achei muito importante que trouxéssemos, né, que a gente pudesse pensar em compartilhar o mundo com o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele, com a postura dele, com todos os ensinamentos que ele trouxe, né, que para nós não basta a gente estar num processo ou num momento em que a gente não se engaje com um objetivo, né? Então, como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Eu gostaria de fechar minha fala, né, com uma fala do Paulo Freire, que ele diz assim: não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra a minha prática, exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Exige de mim que escolha entre isto ou aquilo. Então, neste momento, nós estamos aqui compartilhando, né, em prol da educação, discutindo muitas possibilidades de atuação em sala de aula, e a gente pensa, né, que alfabetizar e educar implica um compromisso social, porque não existe conhecimento neutro, isto é, sem conhecimento e sem compromisso político. Nesse sentido que nós vimos que a essência da palavra compartilhar esse engajamento nosso com todos os orientadores de estudos, né, nessa política pública que é o Pacto, em busca de uma educação de melhor qualidade para todas as nossas crianças. Agora eu vou passar para a Ana Cecília, para ela dar prosseguimento ao nosso trabalho de agora à tarde. E digo mais, né, Cida? A gente está ainda compartilhando o mesmo sentimento aqui, que é o nervosismo de estar aqui. Com certeza. Nós não vamos negar para vocês, né? A educação é cheia de desafios, né? E nós estamos aqui também, além de compartilhar os nossos conhecimentos, as ideias, compartilhar o nosso nervosismo, que realmente é uma... E o nosso modelito, né? Eu tô de vermelho, ela tá de verde, nós viemos para homenagear o Natal, né, gente? Então tá. Nossa árvore de Natal tá ali, que a gente não conseguiu mostrar direito ainda, mas a gente veio aí nesse intuito mesmo, de compartilhar esses momentos e até, né, as nossas felicitações, que nós vamos deixar pro final. Então fiquem até o final, bem atentas aí, que o final será muito bacana. Bom, começando as atividades do Compartilhando mesmo em si, como vocês já sabem, né, todos os nossos compartilhando até esse momento são atividades de fechamento. A nossa árvore de Natal chegando, isso, manda pra cá, Leandro. Ah lá, vocês estão vendo a pontinha dela aí. Só a fitinha, olha que gracinha, gente, olha só, vai ficar nos enfeitando aqui. Bem, o Compartilhando, ele sempre traz atividades de fechamento do caderno, correto? E não ia ser diferente no caderno 8, né? Apesar do caderno 8 ser, vamos dizer assim, um caderno de fechamento de todos os outros cadernos, o Compartilhando, vamos dizer que ele é um fechamento de todos os outros compartilhando, né? Então tem um pouquinho de cada caderno aqui e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Por exemplo, eu quero que vocês, por favor, peguem o caderno 8 aí com vocês, que vocês vão me acompanhar, tá? Abram lá na página 74, que é a página do Compartilhando, tá ok? E acompanhem comigo. Vamos falar da atividade 1 do Compartilhando. Eu vou falar brevemente de cada atividade, porque todos esses conceitos já foram trabalhados durante a semana, e não só durante essa semana, mas durante todas as outras formações, né? São conceitos que foram trazidos desde a primeira formação até agora. Então, vou falar brevemente sobre essas atividades, só para que a gente tenha um panorama geral, mas depois nós escolhemos algumas atividades para tratar com mais ênfase, tá ok? Então, por exemplo, a atividade 1, ela, como vocês podem ver, ela pede para que os professores se reúnam em grupo e façam uma atividade de reflexão sobre a própria experiência de aprendizado de matemática. Então, você senta com o seu grupo, você pode fazer uma atividade de reflexão com as suas colegas em relação a como foi a sua aprendizagem de matemática na escola, vocês tentem lembrar
da forma como a professora trabalhava. E o importante é sempre fazer, remeter, né, tentar lembrar se a professora trabalhava esses conteúdos matemáticos em conexão com o cotidiano. Aí eu faço agora um parênteses, né? O pessoal de quarta tarde, se não me engano, trouxe uns conhecimentos, umas informações interessantes sobre o histórico da educação matemática no Brasil, em especial sobre as reformas curriculares ocorridas aí nos últimos 30, 40 anos, e é legal até para a gente se situar, né, em que momento que eu estava na escola fundamental e que reforma curricular que estava naquele momento vigorando e como isso influenciou a minha formação pessoal. Então é legal fazer esses links, né, agora que vocês têm essa possibilidade, o pessoal de quarta tarde trouxe uma apresentação bem bacana em relação a isso, então é bacana olhar também criticamente o período e a época em que vocês estavam estudando matemática. Bom, atividade 1 basicamente é isso, uma reflexão em grupo. A atividade 2, né, vocês podem ver aí que é o triângulo mágico, certo? O pessoal de quinta de manhã falou sobre o quadrado mágico, né? E nós aqui trazemos no Compartilhando o triângulo mágico, que é muito similar, né? Só que é em forma de triângulo. Nesse caso, a atividade 2 pede para que você organize os números de modo que a soma dos 3 lados sempre dê 9. O que acontece é que essa atividade também pode ser feita de outras formas. A soma de todos os lados ainda pode dar 10, pode dar 11, pode dar 12. E é legal fazer essa atividade de exploração, né? Não só entre vocês, mas com os alunos também, né? Eu acho que é uma atividade de exploração muito válida, tentativa e erro, muito bacana. Bom, seguindo aí um pouco, na própria atividade 2, ele ainda vem falar um pouquinho sobre a coleta de latas, que a Carla vai trazer melhor mais para frente, essa atividade, então eu não vou entrar nela muito. E a atividade de noções de proporcionalidade na cozinha. Deixa eu aqui passar, que está no próximo slide, que está aí na página 75. Essa atividade o Bigode comentou sobre ela na terça-feira de manhã, né? Se vocês se lembram bem, ele falou sobre essa atividade, e é uma atividade que trabalha exatamente isso, noções de proporcionalidade, tá? Então aí vocês podem fazer com materiais simples, que dá para encontrar na escola, na cantina, é muito fácil de se fazer, e trabalha essa noção de, se eu colocar mais colheres de açúcar, né? Vai ficar mais doce, vai ficar menos doce do que a outra que eu coloquei menos colheres, né? Ou se eu colocar 3 limões, vai ficar mais azedo, se eu colocar 2, vai ficar menos azedo, né? Eu acho que a gente até podia trabalhar também, nesse caso, a questão de colocar 3 limões e 2 colheres de açúcar e 2 limões e 3 colheres de açúcar. Vai criar acho que um conflito. Porque você não sabe necessariamente se o limão é mais potente do que o açúcar ou se o açúcar vai conseguir mascarar, vamos dizer assim, o azedo do limão, né? Então, por que não experimentar as limonadas? Então, vamos tomar as 2 limonadas para a gente avaliar, né? A gente mesmo, se ficou melhor ou não a outra. Então, eu também acho que é uma atividade de investigação que pode ser feita na prática. A atividade 3, né? Aí na página 76... ela busca que nós façamos uma discussão das atividades anteriores. No caso, a de coleta de latas, como eu já falei, a Carla vai trazer essa discussão. Mas pensando na atividade dessa de proporcionalidade na cozinha, eu acho que algumas perguntas podem ser levantadas por vocês ou pelos alunos. Vocês podem citar, né, essas perguntas nos alunos, como, por exemplo, né? É saudável a gente colocar muito açúcar nos alimentos, né? Quanto de açúcar que a gente tem nos alimentos que a gente come, talvez os industrializados? Eu já vi algumas fotografias onde as pessoas colocavam uma latinha de refrigerante e aí colocava a quantidade de açúcar que tinha naquela latinha de refrigerante, aí colocava um outro produto e colocava a quantidade de açúcar naquele produto, para as crianças talvez saberem, né? Olha quanto de açúcar que eu estou consumindo, e aí talvez até discutir que doenças que são advindas do uso excessivo de açúcar, né? E que nós temos hoje o maior número na sociedade justamente por causa do uso maior
de açúcar cada vez maior, né? São perguntas que podem ser suscitadas nesse momento. Uma outra pergunta que pode surgir um aluno: mas professora, a minha mãe usa adoçante, né? Como que eu faço essa relação com o adoçante? Então, pode-se levantar a seguinte questão: quantas gotas de adoçante seriam necessárias para que eu tenha o sabor doce equivalente a uma colher de açúcar? Então, quanto de adoçante eu preciso para ter aquele sabor de açúcar que eu estou pretendendo, por exemplo? E uma outra questão que pode ser levantada é o gênero instrucional dessa atividade, parecendo uma receita, vamos assim dizer, né? 2 limões, 3 colheres de açúcar, uma jarra de água de 1 litro, gelo à vontade. Então essa é uma outra questão que também pode ser suscitada, essa do gênero instrucional envolvido na atividade, tá? Mas é lógico que muitas outras podem surgir e vocês podem estar fazendo uso de muitas outras conexões com a realidade. Sobre a atividade 4, 5 e 6, eu coloquei elas no mesmo slide, por quê? Porque as 3 atividades lidam com tabuada, né? As 3 falam de tabuada. A 4, como vocês podem olhar aí no caderno, ela pede para que vocês façam reflexões sobre a aprendizagem de tabuada, a aprendizagem pessoal de vocês de tabuada. É muito similar a 1. A 1 é um pouco mais geral, pede para você fazer uma reflexão sobre a sua aprendizagem de matemática de modo geral, e essa pede especificamente tabuada. Então, é uma atividade mais de reflexão. A 5 é uma atividade que pede que vocês retomem um pouco as informações que os formadores de hoje de manhã e de quinta à tarde trouxeram, que é relacionada às recomendações didáticas de ensino de matemática. Isso é trazido no caderno também, mas os formadores de hoje de manhã e de ontem à tarde trouxeram essas informações bem mastigadinhas, tá? Então, envolvendo isso também. Já na atividade 6, que também fala sobre tabuada, a última atividade do Compartilhando que fala sobre tabuada, ela se encontra lá na verdade eu coloquei assim, que uma respostinha, vamos assim dizer, dela, né, tá lá na página 56, vou dar uma voltadinha aqui na 56, né, dei um pouco mastigadinho aqui, tô boazinha, aí na página 56 tem mais ou menos uma resposta aí para essa atividade, tá, só para situar um pouco o local. Mas não vou falar mais nada, então, porque senão vai estar sendo muito legal demais. Aí vocês leiam e tentem encontrar, tá bom? Só lembrando que a gente está trabalhando nesse caderno desde a página 56 as atividades de tabuada. E, voltando nessa atividade 6, tem um erro de escrita, se vocês repararam bem. Bom, a atividade 7, gente, a atividade 7, ela traz uma situação interessante que envolve vários conceitos que nós trabalhamos até o momento, né? Pede que você pegue uma folha de papel quadriculado, represente desenhando retângulos, multiplicações que tenham como resultado 6, 20 e 24. É claro que aqui ela remete tanto ao conceito de área, né, quanto aos conceitos trazidos no caderno de geometria e de grandezas e medidas, mas em especial eu ressaltaria aqui a propriedade comutativa da multiplicação, certo? Que fica óbvia numa atividade como essa. Então, é muito interessante os alunos fazerem para eles perceberem a propriedade comutativa da multiplicação. Ok? A atividade 8 é uma atividade que pede que o professor ele disponibilize uma calculadora para os alunos. Eu vou dizer para vocês assim, que é bem interessante utilizar a calculadora nesse tipo de atividade, numa atividade investigativa dessa natureza, porque ela a calculadora não é usada da forma, como que a gente pode dizer, a forma habitual, como a gente usa para resolver uma conta apenas e deixa ela ali de lado, né? Mas ela seria utilizada para desenvolver uma lógica, né? Vamos assim dizer. Eu vou pedir para vocês voltarem lá na página 60 do caderno 8, por gentileza. Lá na página 60,
ele fala um pouco sobre a calculadora. Vamos ler juntos. A calculadora, se bem utilizada, contribui para a percepção de regularidades que levam à familiarização e à fixação de fatos da multiplicação. Não para obter um resultado direto, como 7 vezes 8 igual a 56, mas sim para perceber padrões. Por exemplo, pedir aos alunos que observem primeiro e registrem depois o que aparecer no visor da calculadora quando teclamos a sequência 7 mais 7, né, igual a igual. Pode-se também sugerir explorações, imaginando que uma das teclas está quebrada. Por exemplo, como obter 6 vezes 9 na calculadora sem usar a tecla 6 ou a tecla 9, ou ainda a tecla X, né, uma tecla qualquer. Então, a calculadora vista sob esse aspecto, ela vira um instrumento de investigação, na verdade, né, matemático, vamos assim dizer. Um instrumento de experimentação. Oi. Também não está funcionando. Agora está funcionando aqui? Tá, obrigada. Bom, e para finalizar essa atividade 8 da calculadora, nós temos lá na página 78, voltando. Nas sugestões de leituras, tá, gente? Temos aí essa sugestão de leitura que está nesse site, Matemática Hoje, artigos publicados, calculadoras. Até algumas informações bem interessantes que vocês podem utilizar para explorar melhor essa atividade, ok? A atividade 9 eu não vou comentar sobre ela, porque a Cássia vai trazê-la mais futuramente, então ela vai comentar. E eu vou finalizar aqui, voltando na atividade 2, de coleta de latas, tá? Essa atividade, ela traz diversos conceitos que nós podemos trabalhar com os alunos. Conceito de comparação, quando ele fala aqui para ver quem coletou mais latas, né? Quantas latas Beto juntou a mais do que Pedro? Então, eu estou comparando dois conjuntos. Estou comparando o conjunto Beto e estou comparando o conjunto Pedro. Então, quando eu peço para você me dizer quantas latas o Beto juntou a mais, eu peço para você me comparar e me dizer qual que é a diferença entre elas, né? Então, isso envolve uma série de conceitos matemáticos, que nós já vimos desde o início das formações, e que podem ser trabalhados só com essa questão. Outra questão aqui interessante é como deveria ser formada uma dupla, que é a questão G. Como deveria ser formada uma dupla que seria campeã de coleta? Então, se eu vou fazer experimentação entre as duplas, né, eu abro aquela árvore de possibilidades que a gente falou bastante no caderno de estatística, porque eu estou combinando possibilidades de dupla. Então, eu posso combinar o Pedro com a Maria, o Pedro com a Diana, o Pedro com o Beto, né? De forma a alcançar o meu objetivo, que seria encontrar uma dupla que poderia ser a campeã, né? Ou seja, alcançar o meu objetivo de descobrir que pessoas, formando duplas, seriam as campeãs dessa atividade, né? Então, essa atividade ela é bem abrangente em relação a conceitos, e eu não vou me alongar nela. Na verdade, essa atividade vai ser um disparador de uma atividade que nós desenvolvemos especialmente para essa tarde, que a Carla vai falar sobre ela, mas vocês podem estar trabalhando essa atividade também com outras perguntas, não precisam só ficar, né, nessas questões aqui do compartilhando, vocês podem extrapolar as perguntas, como, é claro, em todas as outras atividades nós somos convidados a fazer, tá? Eu agradeço, então passo para a Carla, que ela vai falar um pouquinho mais. Então, boa tarde a todos, eu sou a Carla. Enfim, Ana, obrigada. Você fez uma aportação que acho que é muito importante, porque mostra pra gente como é que nós podemos trabalhar esse contexto que eu vou apresentar agora para vocês de uma forma bastante prática na perspectiva da criança e do que a gente tem dentro da escola. A proposta que eu estou trazendo hoje para vocês é a animação. Eu não sei se vocês já... Imagino que sim, vocês conheçam a prática de fazer animação com massa de modelar, com desenho em papel, com stop motion, né, que a gente costuma chamar. O fator da animação, eu peguei como tema motivador, justamente a coleta de latas, a turma do Juca, né? A classe o livro propõe que a turma da classe do Juca
tem que coletar as latas de alumínio para reciclagem, com o objetivo de proteger o meio ambiente e arrecadar compras de materiais. Bom, a partir dessa perspectiva da proposta do material, a professora, no caso eu me coloquei como professora, criei a seguinte proposta: criar um roteiro para a produção de uma animação. E a partir dessa animação, vocês vão ver que eu posso desdobrar para tudo isso que a Ana tinha comentado antes. Todos aqueles desdobramentos que a Ana comentou, tanto das outras atividades como das latas que ela apontou, eu vou poder fazer com essa proposta de animação. O que é interessante da proposta é uma coisa também pessoal, e o meu grupo gosta de trazer coisas pessoais, e aos pouquinhos eu vou contar para vocês como é que essa produção acabou saindo. Vocês vão ver a animação que eu fiz, eu vou contar como foi, vou apresentar as dificuldades, enfim. Quanto ao roteiro e à criação, nessa perspectiva que é o material, na questão de você introduzir outros conhecimentos, outras áreas, o roteiro, quando você trabalha, ele te propõe, ele te proporciona e ele te leva a trazer outras áreas de conhecimento, né? Só que esse roteiro, essa história que você cria, primeiro você vai criar uma história, no caso baseado nesse tema das latas, você pode expor esse problema para as crianças. O Juca é um menininho, ele quer fazer a coleta de latas, vamos criar uma história para a gente fazer essa animação. Então, o primeiro passo é criar o desenho e criar os personagens, estabelecer cores, formatos e dimensões. A partir do momento que eu faço isso, que eu sento com a criança para desenvolver esse processo dessa criação, outros temas vão aparecer. Bom, que no caso dos roteiros, agora nós estamos entrando na área de tecnologia, né? No caso desse roteiro especial, que é para usar tecnologia, além dos gêneros que nós estamos trabalhando, que nós conhecemos dentro da sala de aula, nós vamos entrar e nós vamos circular por novos gêneros, que são os gêneros multimodais, né? Esses gêneros, o que ele traz para a gente de novidade? A mescla de várias linguagens, né? O que são essas linguagens? Elas são as linguagens oral, a linguagem escrita, a linguagem gestual, porque quando vocês assistirem a animação, vocês vão ver que o personagem, ele tem um perfil, uma característica, ele tem o seu... ele também, através dos seus gestos, ele também transmite uma linguagem. A imagem, né, que pode ser foto, que pode ser uma série de coisas, e a plataforma digital, que ela também é uma linguagem, né? No caso da nossa animação, ela aconteceu numa perspectiva bastante pessoal. No sábado, quando eu propus para as meninas que eu ia criar uma animação, trazer como um vídeo motivador. O que é isso que o professor pode fazer? O professor, da mesma forma que você produz um cartaz na sua casa, que você elabora uma coisa diferente para levar para a escola, você também pode levar alguma coisa relacionada à tecnologia. E eu gosto muito de animação. Eu falei, eu vou trazer uma animação com uma lata, como um vídeo motivador para gerar as atividades de matemática. E o que foi que aconteceu? Quando eu sentei para fazer o desenho, como está mostrando na figura, os meus 2 sobrinhos se aproximaram e queriam entender o que estava acontecendo. E eu já tinha convidado os 2 para fazer animação comigo, porque é uma prática que eu pessoal, gosto. E eles nunca quiseram. Mas, olha que interessante, Ana. Quando eu mostrei o caderno do pacto, expliquei o que eu precisava fazer, que era a minha tarefa, né? Eles resolveram me ajudar. E aí, agora, nos próximos slides, vocês vão ver que as conexões que eu consegui desenvolver com eles, quer dizer, na verdade, no diálogo, eu acho que foram eles que me fizeram desenvolver. Na criação do personagem, a latinha que você vê à direita é a minha. Não é a minha, é uma mescla minha com a da Beatriz, a menininha maior. E as outras latas foi nós pensando sobre como ela poderia ser. Vocês vão ver que nós trabalhamos e discutimos com figuras geométricas, com sólidos geométricos, né? Com outras perspectivas de formas que a gente precisava dar para a lata para que ela realmente parecesse que ela era uma latinha.
Ali em cima, bem em cima, tem uma coisinha interessante nessa foto, que são as boquinhas da lata. Essas boquinhas é um estudo muito interessante que eles desenvolveram, porque a lata ia falar na animação e tinha o movimento da boca. Então, eles queriam que a boca mexesse exatamente no tempo. Olha a conexão com o tempo. A lata mexesse a boquinha exatamente nas falas que eles tinham escrito. Então, eles escreveram as falas e desenharam e praticaram a boquinha. Aquela foto é uma foto extra, eu vou mostrar um pouco melhor mais para frente. Ainda em relação às conexões, a gente observa que existe uma questão, muito importante, que é a criação do personagem quando você escreve, que são as características físicas, emocionais e psicológicas desses personagens. Além dessa questão da criação do personagem, é muito importante observar que a criação da história, quando eu crio a história, eu tenho 2 eixos fundamentais. O primeiro é a história em si, que eu estou criando, com espaço, tempo e personagem, que tem muito a ver com a produção de texto em sala de aula. Só que essa história que nós criamos, que as 2 crianças criaram, ela não pode ser usada nessa produção da animação como ela está. Por isso ela é um tema gerador para as outras áreas, incluindo a matemática. Então a questão é de roteiro para animação. Como é que eu vou produzir, como é que eu vou realizar essa produção nessa perspectiva da animação. A questão técnica eu vou falar um pouquinho mais para frente. Primeiro eu queria fazer essa conexão do que foi trabalhado nessa animação com o PCN e os cadernos do Pacto. Não a perspectiva interdisciplinar, né? Porque quando eu sentei com eles para produzir animação, o que foi que aconteceu? Outros assuntos, outros temas foram aparecendo. E eu, como professora, eu posso conduzir a discussão para a perspectiva que eu preciso trabalhar, né? Então, essa atividade que pode ser desenvolvida, ela tem toda uma perspectiva interdisciplinar que engloba, em primeiríssimo lugar, a língua portuguesa, que, afinal de contas, nós estamos tratando de oral, da escrita, da história contada e da escrita, da matemática, né? Claro, porque eu, nesse momento, tenho objetivos do estudo da matemática, propriamente dito, de ciências naturais, afinal de contas, eu estou trabalhando com reciclagem, discutindo a questão de compra né, das latas, de geografia e história, porque vai entrar numa perspectiva de cidade, né, de onde eu moro, quanto eu consumo, como eu vivo, o que eu faço. Quer dizer, nessa perspectiva, a atividade de produção de uma animação, ela pode englobar uma série de contextos e conexões, que talvez o professor na sala de aula saiba conduzir melhor que a gente, que desenvolvi uma experimentação, né? Em termos de língua portuguesa, eu gostaria de ressaltar a questão da oralidade, a questão da leitura, a questão da produção textual e do conhecimento linguístico, né? Todos esses eixos são abordados, e eu queria agora, não é por nada, eu queria a minha parceira aqui, a Cida, para ela poder me dar umas dicas aqui sobre todos esses eixos, porque eles foram realmente fundamentais na produção do texto. E ela está vindo, hein? Eu vi ela vindo. O que você tem para falar, Cida? Deixa eu vir para o lado para abrir um espaço para Cida. Pessoal, essa é a minha querida parceira que eu quis tanto durante as formações e ela apareceu agora. Então, quando o professor está trabalhando, né, ele pode enfocar os eixos que compõem a organização do trabalho de língua portuguesa, né? Então, ele pode enfocar em alguns momentos a oralidade, né? Quando você propõe como que esses personagens, como que as crianças poderiam se organizar para fazer a dublagem, né? Porque a gente tem na animação também, as crianças elas podem colocar
nas figuras, nas imagens, a própria voz, né? E aí vai ter um contexto em que isso vai ser discutido, como que vai ser feito, né? A leitura, né, que você pode buscar inúmeras oportunidades de trabalho de leitura com essas crianças, até para compor as características dos personagens, de como que a gente vai selecionar temas para compor a história que nós estamos montando, né? Na produção, para passar da história, quando a gente produz em um outro contexto, depois para uma esfera digital, né, como que a gente vai propor isso, nós temos que montar um outro gênero, o roteiro, não é verdade? Então, as crianças, elas vão ter que elaborar esse roteiro, como que vão se comportar. Por exemplo, aqui mesmo, numa situação dessa, em que nós estamos dentro de um estúdio, nós temos atitudes diferentes daquela que a gente tem em outros contextos, quando a gente está fora de todas essas, do ambiente, né, que a gente está produzindo. E também a professora pode pegar para tomar alguns momentos na produção, na discussão do conhecimento linguístico. Então, assim, esses eixos que compõem o trabalho com a língua portuguesa, eles podem ser articulados dentro desse trabalho que eu tenho certeza que as crianças vão amar fazer. Isso. Eu vou aproveitar que a Cida deu esse gancho e eu vou apresentar um primeiro vídeo para vocês. Já está na tela lá. Vou esperar entrar na tela para eu soltar o áudio. Na verdade, ele não tem áudio. O áudio dele sou eu que vou falar para... Isso, tá lá. Essa é a questão é o momento da produção. Eu queria mostrar esse vídeo sobre a produção. Então, esse vídeo, ele tem algumas relações com o espaço, com o tempo e com o personagem. Eu vou voltar ele um pouquinho para vocês terem uma ideia da atividade de produção, de construção de conhecimento que o vídeo trouxe. Depois de ter essa história pronta, que a gente vai trabalhar o roteiro, quer dizer, eu tenho um momento de construção do personagem, né? Eu tenho um momento em que eu paro para discutir o tempo que esse personagem vai se mover, o espaço que ele vai estar localizado, tudo isso entra dentro do roteiro, entra também dentro daquele primeiro texto que a gente produziu com a criança. E a coisa mais interessante é essa questão do movimento que vocês estão vendo aí. A hora que o personagem joga o lixo no cesto, e eu vou trabalhar no editor de vídeo, eu vou poder fazer modificações da velocidade. Olha só, aqui eu já tenho a velocidade alterada e o lixinho caiu um pouco mais rápido. Agora a velocidade, alterei novamente a velocidade e o lixinho de novo vai cair, ó, um pouquinho mais rápido. Essas são todas questões de matemática, de tempo, né, de organização do trabalho. Esse videozinho, quem produziu foi o meu sobrinho Henrique. Os 2 vídeos foram produzidos pelos meus sobrinhos e eu volto aqui agora na nossa transparência, porque eu vou continuar falando agora com vocês. Continuando o trabalho, eu vou mostrar a animação final para vocês, fica tranquila. Ela não é como esse desenho, como vocês viram nessa animação, ela não é bonita, né? Ela não é bonita, mas ela foi feita pela criança, né? A Disney faz animações, né? A Pixar faz animações perfeitas, mas aqui o que eu tenho, que é o que a apresentação do vídeo enfocou no início, é a construção de conhecimento. Eu tenho a criança como produtora, como protagonista do trabalho pedagógico dela. E aí a boniteza está em todo o processo de aprendizagem dessas crianças, né? Porque é um momento mágico, né, assim, de aprendizado e das possibilidades que elas podem fazer com esse conhecimento novo, né, acredito, assim, na escola, né. Entrando, nós temos que andar. As conexões, ainda falando das conexões abordadas nessa produção de texto, no caso de matemática, eu tenho a geometria, espaço-forma, né, os números, a estatística, grandezas e medidas, porque apesar no caso desse primeira animação que eu mostrei para vocês, ela contextualizar, visualizando apenas a questão do tempo, eu tenho ali outras questões que estão envolvidas, até de geometria, de número, né, relacionado à estatística. Então, no caso da matemática, ela engloba, ela tem
criação de animação, ela tem um enfoque bastante importante. Em ciências naturais, a mesma coisa. Eu observo questões de educação ambiental, né? Não é o nosso foco principal, por isso a gente está dando destaque mais para matemática e para português. E história e geografia, o homem e a natureza, a relação do homem com a natureza e a participação na sociedade. Quer dizer, você observa aqui toda aquela fala do Bigode na terça-feira e toda essa fala que a Ana trouxe da semana toda. Né? É uma contextualização mesmo. Né? Enquanto trabalho pedagógico, o que eu vejo? Eu já comentei isso com vocês. Protagonismo. É muito importante a criança se sentir participando da ação. Né? Eu senti um pouco de falta disso na fala do Bigode na terça-feira e aqui durante a semana, que é quando a criança se sente agente, ela contextualiza, ela leva para a realidade dela. Então o protagonismo é uma coisa muito importante. Eu brinquei com as meninas que eu me comprometi a fazer animação e no fim das contas eu não fiz nada sábado. Eu fiquei assistindo as crianças fazendo e numa situação de deleite, né? Aproveitando aquela construção de conhecimento e vendo o quanto que eles já conheciam de matemática, né? Tem essa conexão com a realidade, porque a tecnologia ela é uma realidade para a criança, né? Eu sei que deve ter gente falando assim, é muito difícil de fazer. Nós vamos chegar lá. E a inclusão digital. A inclusão digital ela é uma realidade e nós não podemos deixar de trabalhar. Se alguém falar para mim assim, é difícil fazer, uma das coisas que eu vou falar assim é difícil fazer, como todo trabalho pedagógico é. Se você quiser preparar uma boa aula, ela vai te dar trabalho e não sei, faz parte do nosso cotidiano. Agora vamos para a parte técnica, que eu vou falar rapidinho para vocês. Produzir uma animação. Tá bom, aqui é uma parte técnica pessoal minha. Essa frase é muito pessoal minha. Ela pode ser apenas uma coletânea de imagens, de fotos e desenhos, ou pode representar um trabalho de criação que envolve resolução de problema e construção de conhecimento. Né? Eu sempre propus para as crianças, para os meus sobrinhos, fazer uma animação, mas eu nunca tinha envolvido eles com uma questão de resolução de problema e com construção de conhecimento. A partir do momento que eu entreguei o material na mão deles, que eles se viram protagonistas, eles realmente se sentiram interessados em produzir animação. O que tem na animação? Ela tem o cenário, ela tem o som, ela tem o movimento, que vocês viram, que eu mostrei, tem técnica, né? Tem edição e tem o roteiro. A técnica de animação, no caso da coleta de latas, aquelas são fotos, né? Você põe a máquina fotográfica presa, fixa no móvel e fotografa modificando os desenhos. Aquele slide que mostrava a boquinha é o exemplo disso. Cada movimento tem que ser fotografado. Quanto mais fotos, melhor fica. Agora, não queira fazer a sua primeira animação perfeita. É como a primeira animação dos meus sobrinhos, essa da lata do Henrique e a próxima da Beatriz, ela tem falhas, porque a criança vai desenvolver, ela vai aprimorar, ela vai aprender a calcular, ela vai conseguir realizar atividade aprimorar a atividade, o processo. Uma brincadeirinha que dá para fazer, que vocês já devem ter feito, para exemplificar o movimento, é desenhar num papelzinho uma gaiolinha e no outro papelzinho um passarinho, e aí você cola eles um contra o outro, e a hora que você gira na mão, dá a sensação que o passarinho tá dentro da gaiola. Essa é uma atividade muito simples de fazer, muito gostosa, e que as crianças gostam, e que exemplifica o que é esse movimento, porque é muito interessante ver que a lata desenhada em vários pontos, quando eu jogo ela no editor de vídeo, que vocês estão vendo aí, ela passa a ter movimento, né? A animação que o meu sobrinho Henrique fez, ela não tinha muitas fotos, era mais, ele tem 5 anos, ele só pensou na questão do menino jogando a lata no lixo mesmo. Então ele foi desenhando as latinhas, e aqui do lado vocês observam que tem as figuras das latinhas. Esse programinha que eu usei, ele chama Movie Maker, ele tá dentro do pacote do Windows, mas eu posso usar qualquer outro editor de vídeo. Né? Existem gratuitos na internet, existem gratuitos que
funcionam no celular, ou seja, você fotografa com o celular e ele já vai carregar automaticamente no seu celular e você define a velocidade. Aqui no caso, é possível definir a velocidade, que foi o grande lance da animação quando a Beatriz produziu. Foi definir a velocidade, por isso que eu fiz essa brincadeira com a animação do Henrique, para mostrar que a velocidade faz diferença no roteiro da animação. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a animação que a Beatriz produziu. Antes eu vou mostrar o videozinho dela explicando o processo da criação. As meninas que pediram para eu gravar eu pedi um depoimento dela sobre a produção da animação. Então ela vai apresentar a animação dela aqui. Deixa eu arrumar aqui a tela. Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 8 anos e eu gostei bastante de fazer animação, só que dá muito trabalho. Eu espero que gostem. Tchau! Essa é a Beatriz apresentando a animação que ela desenvolveu. E aqui é a animação que ela fez, né? Eu vou voltar aqui para soltar ela inteirinha. Ela tem o áudio, o começo não tem áudio. Áudio é uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu não pus áudio por uma questão de direitos autorais. É mais complicado a gente trabalhar essa questão de direitos autorais. Então, a animaçãozinha da Turma do Juca, ela inicia sem som e depois entra as falas das latinhas. Boa ideia! E você, vai ajudar? Essa questão que a gente colocou aqui, que eu coloquei depois que finalizou a animação, que são os créditos, ela é fundamental também a gente colocar para a criança se sentir protagonista do trabalho pedagógico. Enfim, eu acho que é um trabalho que é bastante rico, ele envolve diferentes áreas de conhecimento. Eu acho que vale muito a pena o professor brincar um pouco com isso, brincar no sentido pedagógico da palavra, dar a oportunidade de fazer. A animação não é uma coisa difícil de se desenvolver, e ela tem, por ter essa contextualização do roteiro, ela tem um trabalho que envolve diferentes áreas de conhecimento, e eu acho que ela deve ser aplicada em sala de aula, né? No caso das latas, além essa motivação desse vídeo que foi feita, como ele pode acontecer? Ele pode acontecer com o vídeo motivador da professora, ou seja, a professora ensaiando a produção, ela, a produtora, ou ela pode acontecer com pequenos grupos, cada criança desenvolver uma pequena animação. A ideia que a Beatriz teve desse vídeo era convidar as pessoas para participar da coleta. Foi essa a ideia que ela quis desenvolver, que ela escreveu no roteirinho dela. Então, mas a professora pode direcionar isso na sala e trabalhar diferentes animações, passar as animações em forma de projeto, por exemplo, para a escola, e a escola, por exemplo, desenvolver uma atividade de coleta de latas, e a partir daí, por exemplo, depois de uma coleta de latas, você tem todo o trabalho da contagem, de colocar em tabela, gráfico, toda essa sequência didática que a gente ouviu a Ana falar, que o pessoal falou a semana toda de trabalho com os eixos que estão dentro dos cadernos. Eu agradeço aqui, e a minha colega agora vai começar a falar um pouquinho sobre a questão das sequências didáticas. Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é Cássio, e nós vamos conversar só alguns momentos sobre alguns itens sobre a sequência didática. Na verdade, quando nós falamos em sequência didática, desde alguns anos a gente já vê, nós já temos presente nos textos de educação
sobre essa temática. A gente já vê muito presente a questão da sequência didática. Porém, nós ainda não vemos efetivamente, muitas vezes, essa sequência didática sendo desenvolvida nas nossas classes, né? A tentativa de se montar algumas atividades, né? A proposta de se montar algumas atividades que não se constituíssem numa somatória de atividades isoladas foi o que gerou a proposta da sequência didática. A sequência didática, então, ela trabalha com alguns eixos articuladores e o mais importante dentro da sequência didática é a forma como as atividades elas vão sendo articuladas, organizadas, né, o próprio nome já diz, numa sequência, tendo em vista atingir os objetivos propostos pelo professor, né? Quero já ressaltar aqui que nós não estamos defendendo um método único, né, de sequência didática. Eu trouxe alguns autores, né, escolhi 3 autores para a gente conversar. Um deles é a Miriam Nemirovsky, que escreve na área de linguagem. O outro autor é o Anthony Zabala, né, que também escreve na área de didática. E Chineu-Li Doss, que nós conhecemos da área de linguagem. Quando nós falamos em sequência didática, então nós temos propostas que são diferenciadas, que variam de autor para autor. Mas o que a gente percebe, a variação que a gente percebe, é em alguns elementos apenas, alguns aspectos, né, que diferencia de um autor para outro, mas todos são unânimes em colocar que um dos pontos primordiais da sequência didática é a forma como as atividades são organizadas e articuladas, tendo em vista o objetivo a ser atingido, né? Então, o primeiro ponto para o professor é compreender o valor educacional, né, que a sequência didática tem. E nisso é muito importante, é fundamental, né? Pode voltar a primeira, por favor. Isso, obrigada. Então, eu coloquei como eixos articuladores, nós tivemos já centros de interesse, unidades didáticas, eixos temáticos, projetos e também a denominação das sequências didáticas, né? Como autora, concordo com a autora Miriam Nemirovsky, que nós temos aqui, nós não podemos ter uma discussão estéril, né, sobre se o eixo articulador, ou unidade didática, ou centro de interesse, qual o mais importante, qual que está mais certo, mais correto, porque nós podemos ter trabalhos diferenciados e atingirmos os nossos objetivos, apenas nós temos que ter o cuidado com a escolha que nós fazemos, né, com a temática que nós vamos abordar e, principalmente, o que é fundamental revisar, que está sendo colocado aí no slide para vocês, que é o que o autor Anthony Zabala coloca. O professor precisa pensar em qual o papel, né, dele frente aos seus alunos ao organizar uma temática, uma sequência didática, qual o papel dos alunos nessa sequência de atividades que serão propostas e também os conteúdos, né? Qual o valor de cada conteúdo que ele está desenvolvendo e qual a proposta que ele tem ao trabalhar com aqueles conteúdos. Então, para o Zabala, as sequências são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização, como eu falei, de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores quanto para os alunos. Isso quer dizer que o professor precisa ter uma clareza muito grande sobre os objetivos que ele tem, né, que ele propõe ao desenvolver esses conteúdos, né? Essa é uma questão fundamental, né? Então ele precisa saber quais razões justificam as sequências que ele vai desenvolver, as atividades e a articulação entre essas atividades. Muito bem.
Muitos perguntam, né, mas só tem uma forma de desenvolver a sequência didática? Uma sequência didática, ela abrange uma totalidade de áreas de conhecimento? Não, né? Segundo a autora Miriam Nemirovsky, nós podemos ter sequências didáticas que envolvam, né, apenas uma área de conhecimento, como é o caso de um conto. Se você está trabalhando com uma produção com seus alunos, tendo em vista um livro de contos, você pode, né, ter um foco somente na questão das características desse gênero conto, né? Pode, eventualmente, né, eu coloco como exemplo, acontecer de, por exemplo, na escola você está desenvolvendo um trabalho com contos e surgir a necessidade dos alunos comprarem, por exemplo, uma câmera para fazer uma outra atividade. O fato, né, de surgir esse momento da compra de uma câmera não quer dizer que isso imediatamente possa ser articulado com a sequência que você já vem desenvolvendo. Quer dizer, as pessoas acham muitas vezes, professores, que você poderia tomar essa situação e trabalhar com os alunos para a questão do desenvolvimento de um conhecimento numérico, né? Então, é como se o professor, numa sala de aula, ao trabalhar a distribuição de lápis feita por um dos alunos, isso garantisse um avanço no conhecimento matemático da criança. Então, a gente sabe que uma atividade esporádica, ela não garante uma aprendizagem significativa. Então, seria necessário, né, que esse momento de uma relação bionívoca de distribuição de lápis, né, e a contagem desses lápis, tendo em vista o número de alunos que tem na sala e a quantidade de lápis, ela se tornasse um elemento desencadeador para outras propostas em que o aluno pudesse problematizar, levantar algumas hipóteses, enfim, essa correspondência bionívoca se tornasse um elemento, um objeto de reflexão. Então, nós podemos ter uma situação de sequência didática em que o meu foco seja tão somente uma área do conhecimento. Mas, né, nós podemos ter um outro procedimento, né, um outro momento, em que nós tenhamos um caso em que eu envolva várias áreas do conhecimento para o trabalho com a minha sequência didática. Por exemplo, se eu tenho um trabalho com anúncio publicitário. Então, esse é um gênero que pode envolver, né, no trabalho com esse gênero, eu posso envolver outras áreas do conhecimento. Então, eu posso tomar essa sequência e envolver alguns aspectos numéricos, por exemplo, dos preços dos produtos e fazer uma articulação com o anúncio publicitário, né? Mesmo assim, esse aspecto numérico, ele também vai ter que ser um objeto desencadeador para reflexões, né? Outras, e que os alunos possam fazer comparações, análises, né? Rever as suas hipóteses, reconceitualizar, tendo em vista o objeto de conhecimento que ele está estudando. Então, é um outro caso, né? E posso também ter uma outra sequência didática centrada em uma área do conhecimento, né? Que no caso seja a língua portuguesa no trabalho com um livro de contos, mas que eu posso envolver, né? Quando o aluno vai montar a paginação do livro, vai fazer o índice, né? Eu posso usar essa paginação como elemento desencadeador de múltiplas, variadas, rigorosas e sucessivas situações de análise, comparação, verificação, de argumentação, para que essa paginação se transforme também no objeto de conhecimento. Então, aí eu tenho uma sequência em que uma das suas fases, né, no trabalho com o livro de contos, eu envolvo uma outra área do conhecimento que me permite aos alunos ter uma aprendizagem significativa. Então, quando nós pensamos, né,
numa sequência didática, aí nós temos Chinel Lee e Dawes, né, para vocês, e eles definem a sequência didática como um procedimento, né, é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, né, aprender é algo que exige sistematização. Não adianta o professor dizer que ele vai montar uma sequência sem que ele faça um recorte, né, da sequência que ele vai trabalhar. Isso é uma variável determinante, que tipo de sequência ele vai fazer e tendo em vista qual objeto de conhecimento, né? Então nós podemos, dessa forma, pensar em sequência didática e, como o Chinel Lee e Dawes colocam, servem para dar acesso a aprendizagens novas e dificilmente domináveis pelo aluno. Quer dizer, essa é a função social da escola, né? Levar ao aluno a trabalhar com informações e gerar aprendizagens significativas que talvez por ele só ele não conseguisse, né, ter muitas vezes até o interesse por aquele determinado conteúdo. Então, o que nós gostaríamos de deixar claro aqui é que vários autores abordam as sequências didáticas. O professor tem que pensar em termos, então, de qual recorte ele pode fazer, né, mediante a sequência didática que ele vai trabalhar, definir muito bem os seus objetivos, pensando o que os meus alunos podem aprender a partir dessa sequência. Então, eu tenho objetivos bem claros, bem definidos, e nós podemos lembrar também, nessa definição, como o Zabala é um autor que trabalha com tipologia de conteúdos, nós precisamos, nessa elaboração da nossa sequência, pensar nessa tipologia no sentido, né, de que as nossas ações metodológicas, elas têm que ser voltadas quando nós temos um conteúdo que é de natureza factual, né? Nós temos que ter algumas atividades tendo em vista o que nós temos como objetivo com relação a esse conteúdo, e desta forma também o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Isso é muito importante. É a última? Sim. O que eu queria aproveitar tudo que você está falando, porque você foi comentando e eu fui vendo o processo da produção da animação. Eu acho que hoje, com a sociedade da informação que a gente vive, ele é um momento importante do professor parar, e já que a gente está nesse caminho de reestruturação do ciclo de alfabetização, de pensar nessa utilização de tecnologia. Tudo que você foi falando, eu fui observando que esse processo aconteceu dentro da produção da animação. Quando você estava falando dos contos, eu pensei, claro, mesmo nesse projeto das latas, eu podia ter colocado um gênero, por exemplo, para a criança produzir uma animação que fosse informativo, ou seja, informar alguma situação com relação à reciclagem, né? Isso tudo faz com que o trabalho seja, além de trazer outras reflexões de outras áreas, ele traga também tudo isso que você estava comentando da sequência didática, né? Claro, o trabalho, ninguém deve, em nenhum momento, levar uma criança para uma sala de informática ou em qualquer ambiente da escola de estudo, mesmo uma brinquedoteca, uma sala de jogos. Agora, a minha turma da Cida vai trabalhar com jogos. Então, essas questões, elas precisam ser contextualizadas dentro do nosso material, do nosso programa, do nosso projeto, e que acaba tratando disso que você estava mencionando da sequência didática, ou seja, é toda uma organização do trabalho pedagógico, né? Eu imagino que não se deva ter medo de novas práticas, de novas utilizações, novos experimentos, mas essa questão dessa sequência didática é importante, não é? Sim, eu pediria para a Carla colocar o último slide, que é uma colocação do Antônio Zabala, né? O último. Não, o último é o anterior. O anterior? Eu acho que é o anterior, deixa eu ver se na minha ordem aqui, ó. É aqui, não é? Isso. É aqui. Então, reforçando, né, o que importa dentro de uma sequência, e os autores, eles convergem para o mesmo ponto, o mesmo aspecto, é o tipo de atividades que nós vamos desenvolver nessa sequência
e a maneira de articulá-las, né? O que identifica o método, segundo o Zabala, é o tipo de ordem que se propõe às atividades. Um professor pode montar uma sequência e ser extremamente rigoroso, não permitindo à criança que ela possa explicitar as suas hipóteses, dependendo do caso que nós estamos trabalhando. Ele pode ser extremamente rigoroso em estabelecer uma ordem dessas atividades, sem que ele permita, de fato, que a criança venha a ter uma aprendizagem significativa. Então, o que identifica esse método na voz do Zabala é a ordem que nós vamos propor essa atividade, né? Porque se o professor chega na sala de aula e já expõe uma situação sem que o aluno possa, por exemplo, dar conta de trazer os seus conhecimentos prévios, né, à tona, ele já está elegendo uma ordem para essa sequência. A Beatriz, quando escreveu a história, ela começou a pensar e dialogar comigo como é que ela fazia para a boca ficar exatamente no movimento que ela queria, né? Foi uma problematização que ela trouxe, que ela criou. E uma questão de sincronicidade até, né? Sincrônico. Ao mesmo tempo que eu falo, que eu coloco, a boquinha tem que estar falando. Tem que estar mexendo. Mexendo. Tinha toda uma relação que poderia não ser objetivo meu naquela sequência didática, mas eu faço a incorporação, né? Porque eu tenho domínio do meu projeto, eu tenho domínio da proposta curricular, né? Eu faço essa incorporação e eu, de forma crítica, trabalho o conteúdo relacionado com ela. Então, isso é muito importante de nós frisarmos, porque se o professor não toma esse cuidado, né, ele não tem essa cautela de ver a organização, a ordem dessas atividades, ele pode, sim, desconsiderar o conhecimento prévio do aluno. A Carla, no momento que ela observou o que a criança estava fazendo, a criança estava trazendo um conhecimento de mundo, né? E pensando, refletindo para poder fazer uma atividade. E eu vou voltar na minha amiga Cida, né? Que eu não posso deixar de citar a minha amiga Cida. Ela está fazendo um coraçãozinho para mim. Do Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele trabalha com a construção de conhecimento, a realidade do educando, do ser humano, né? Quer dizer, todas essas relações fazem sentido, não é isso? Sim. Né? Podemos passar a atividade? Podemos passar a atividade? Podemos. Então tá. Nós temos uma equipe gigantesca aqui. Nós vamos entrar a atividade, mas nós vamos fazer questão de mostrar a nossa equipe. Tem a nossa querida... tem quem está lá fora fazendo a mediação? Depois só eu vou ler para eles. Depois nós vamos voltar todos. Mas nós vamos voltar todos. As meninas estão aqui falando para mim, aqui nos bastidores, que voltam todas. Nós vamos passar aqui para a tarefa, mas não se preocupe que nós vamos voltar. Você quer? Então, nesse momento... Tô com som, né? Tá. Tô. A tarefa para o portfólio de vocês, então, como nós comentamos, né, sobre sequência didática, e vocês podem refletir aí sobre essa forma essa organização do tempo didático e dos conteúdos, para montarem a atividade 9. Então, qual é a proposta? A consigna é: retome as ideias deste caderno, reflita sobre a sua realidade de sala de aula e a realidade de seus alunos. Depois elabore em conjunto uma sequência didática com vistas à aplicação em sua sala de aula, considerando. Então aqui nós temos alguns elementos norteadores. A letra A, conexões com o cotidiano. O quadro de contexto, situações, problema e conteúdos poderá ser útil, né, para vocês. E o B, a letra B, que é conexões entre ideias e conceitos matemáticos. Retomar as ideias do texto, conexões entre campos conceituais e própria matemática. Pode ajudar vocês também na elaboração da sequência, tomando esses cuidados, como eu falei, né, de que a articulação entre as fases e as atividades na sequência, elas sejam coerentes com aquilo que nós pensamos, defendemos em termos de uma aprendizagem significativa. É isso. Enquanto vocês fazem antes de começar a atividade, deixa eu só um aviso da Cida. Ela quer passar o nome do livro para vocês. Novamente. 25 Sinos de Acordar de Natal.
não vai dar para ver aqui, mas depois a gente pode colocar no portfólio para vocês terem uma ideia. Ele está dando close aí na capinha do livro. Esse livro é o livro que a Cida leu, fez a leitura de leite, tá bom? Então agora a gente vai voltar para o compartilhando e vocês podem desenvolver a atividade. Nós estamos aqui virtualmente atendendo as perguntas. Pode indicar o livro, tá? Para elas da sequência? Claro. Posso? Vamos aproveitar aqui para mostrar olha, os livros da sequência. Eu estou aqui com o livro da professora Miriam Nemirovski, que é o ensino da linguagem escrita, da ArtMed, é isso? E é um livro que vocês podem buscar uma leitura mais aprofundada sobre sequência. O livro do professor Anthony Zabala é A Prática Educativa, Como Ensinar, né? E Chineu-Li Dolls, que nós vamos estar passando a referência para vocês, que é sobre gêneros orais escritos na escola, né? É isso. Então, bom trabalho para vocês. Estamos aguardando as perguntas. Estão me lembrando que as atividades vão constar no portfólio. Nós vamos aguardar aqui um tempinho para ver as dúvidas, o que aparecer, e a gente volta para comentar mais alguma coisa. Tá, volta com a gente. A equipe todinha. Vem todo mundo aqui para falar um tchauzinho. Então, até daqui a pouco. Pessoal, retomando aqui as nossas atividades, algumas perguntas chegaram para nós via Moodle e nós gostaríamos de responder nesse momento, tá? Uma delas foi em relação à correção que eu disse que tem um erro no caderno e naquele momento eu acho que o áudio do meu microfone foi cortado e aí o pessoal não conseguiu entender. Então eu vou voltar nessa correção. Pessoal de Indaiatuba, minhas alunas, beijo. Vamos voltar lá então. Na atividade 6, tá, gente? Eu vou voltar na atividade. O caderno diz assim, na atividade 6. Por que motivo atualmente escrevemos a tabuada do 3 como sendo 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3 e assim por diante. Diferentemente do que fazíamos antigamente, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 3, blá blá blá. Gente, esse 4 vezes 3 final aqui, o certo seria 3 vezes 4, certo? Senão não segue a sequência que ele está fazendo aqui, correto? Então essa é a correção, para quem não pegou a correção. Meninas de Indaiatuba, demais meninas, aproveitando para mandar um beijo, tá, gente? Eu sei que não é o momento disso, mas para todas as minhas alunas, as Tatuí, Porto Feliz, Tietê, Itupeva, Tabiú, né? A da Thelma, esqueci sua cidade, mas enfim. Vamos lá, gente. Voltando aqui à segunda pergunta, uma outra questão que foi colocada é em relação à dificuldade de se entender as conexões que o caderno 8 estabelece. Bom, falando um pouquinho do caderno 8, retomando um pouquinho tudo que foi trabalhado essa semana e na palestra do Bigode, a proposta do caderno 8 é trazer um pouco a temática da matemática realista, vamos assim dizer, né? Fazer com que as conexões que nós encontramos no dia a dia, no mundo, sejam tanto temas motivadores para o ensino de alguns conceitos matemáticos, quanto disparadores, né? E a ideia é a contextualização desses conceitos matemáticos a partir da realidade em si, né? Então, quando a gente tem um momento aqui, claro, para falar do compartilhando, o nosso grupo ficou responsável por esse momento, mas a ideia é que vocês talvez dissolvam esse compartilhando na formação de vocês. Vocês não precisam ter um momento específico para trabalhar as atividades do compartilhando. Como vocês puderam perceber que eu falei de cada uma das atividades, essas atividades elas são pertinentes a vários temas que foram trabalhados durante essa semana. Como, por exemplo, a gente tem aí 3 atividades referentes ao tema de tabuada, correto? Então, claro, quando vocês estiverem na formação de vocês falando sobre esse tema, vocês retomam uma atividade ou outra aqui do compartilhando. Vocês não precisam ter um momento só para trabalhar todas as atividades do compartilhando, né? Como eu disse no início, eu não ia, por exemplo, retomar todos os conceitos que envolviam cada uma dessas atividades, porque ia ficar repetitivo demais, vocês já viram isso durante toda a formação, e a nossa ideia era só passar rapidamente pelas atividades do compartilhando para que vocês tivessem uma ideia do que elas tratam,
E nós, claro, trabalhamos com mais ênfase uma das atividades de uma forma diferenciada, sugerindo até para vocês que essa atividade possa ser feita na sala de aula, né? E acho que é basicamente isso. Deixa eu ver só se tinha mais alguma observação para fazer. Vocês têm alguma observação sobre esse assunto para fazer? Vocês querem? Penso que não. Tranquilo? Então tá bom. E aí eu vou passar então para Carla, que ela vai responder uma outra pergunta. O pessoal questionou o software para usar para fazer animação. No Windows tem o Movie Maker, tá lá, ele vem no Windows. No entanto, quem tem aparelho móvel, você pode ir lá naquele Google Play e escrever, editar animação. Ele vai abaixar a programinha, que ele simplesmente, você bate a foto, ele já entra na sequência e você coloca o movimento, né? Só você escrever, fazer uma busca no Google, animação, edição de vídeo, ele vai aparecer diferentes softwares. É uma questão de adaptação, né? Você começa a mexer e aos pouquinhos você se familiariza com o programa. Tem vários gratuitos, tem que funcionam no Linux, vários também. É uma questão de procurar e se adaptar à sua forma de trabalhar, de usar, né? Então é isso. Agora eu vou passar aqui para a Fabi falar, fazer algumas considerações. Bem, eu vou ter que falar um boa tardezinha, porque é a primeira vez que eu apareço aqui, ao contrário das minhas colegas de bancada, podemos dizer assim, né? É a primeira vez que eu apareço, então boa tarde. É uma alegria poder fazer com que vocês nos vejam por aqui, já que nós não temos esse privilégio, ficamos com saudades de vocês. E o meu papel aqui é inicialmente responder uma questão com relação à atividade para o portfólio, que a professora Cássia definiu, né, apresentou para a gente após a nossa definição em grupo. Então, a atividade que nós gostaríamos que fosse contemplada no portfólio que serão entregues nos portfólios que serão entregues por vocês, ela se encontra na página 76, é a atividade 9, em que nós esperamos que vocês, refletindo sobre a realidade que vocês tenham em sala de aula, produzissem então em conjunto com o grupo de formadores que vocês são, uma sequência didática. Surgiu então a questão de alguns OEs, a questão de não estarem em sala de aula e não terem condições de pensar na realidade de sala de aula. Então a gente, enquanto professor, tem essa necessidade o tempo todo, conosco enquanto formador não é diferente. Nós vamos flexibilizar a situação, pedindo para que vocês, então, nos enviem nesse portfólio a atividade seguindo essas mesmas configurações, mas pensando, então, nas suas professoras alfabetizadoras, na situação de formação em que vocês encontram no município, na situação de grupo em que vocês são professoras alfabetizadoras. Eu gostaria de, nesse momento, pensar que todas nós, enquanto colegas de profissão, já estivemos nessa condição de sala de aula, o que não nos impede essa mobilização de pensar como poderia ser com os nossos alunos, mas caso ainda assim a gente encontre alguma dificuldade, é totalmente pertinente e aceitável que vocês elaborem essa atividade para o portfólio, só que dessa vez pensando no grupo de professores alfabetizadores que vocês têm no município onde atuam. Acho que está claro, né, meninas? Pode ser assim? Então é isso. Um segundo propósito da minha presença aqui é retomar com vocês esse livro que a Aparecida Biruel usou para que a gente fizesse a leitura de leite. Eu aproveito esse momento para mandar um abraço, um beijo, um carinho para o município de Santa Bárbara do Oeste, um cheiro, né? Que é o município onde eu moro, onde eu trabalho e de onde eu também consigo essas pérolas, né? Que é a partilha, a indicação de livros muito legais com as minhas colegas formadoras. Então é de lá que essas coisas surgem. Eu trouxe esse livro e daí a Aparecida acabou se utilizando, dividiu, compartilhou com a gente o deleite que ela teve na primeira leitura e nos trouxe. E aí houve algum desencontro com relação ao nome do livro. Então só para definir, ficar claro, 25 Sinos de Acordar Natal, da Flávia Savari, editora salesiana. Então fiquem à vontade para procurar, são vários outros contos. Não posso falar
falar desse livro sem sugerir, então, a leitura do Doce de Teresa, um conto premiadíssimo, não só por isso, mas pela forma de escrever maravilhoso que vale a pena ler. Tudo bem? É isso? Então vamos para o finalmente? Em consideração a todos vocês que nos acompanham numa sexta-feira à tarde, numa semana de dezembro, no final de semestre, de ano letivo e tudo mais, nós não podíamos deixar de trazer uma mensagem para vocês. E aí, então, nós entendemos que esse tempo nos faz necessário recordar aquilo que a nossa vida nos traz de mais caro, de mais íntimo, que são os nossos sonhos. Então, a gente trouxe para vocês alguns desejos. Esse texto que eu vou ler para vocês é partilhado por todas nós e é o que nós desejamos para vocês. Então, nós desejamos assim, que nesse tempo em que concluímos etapas, encerramos ciclos, nossos frutos sejam repletos e nossas conquistas sejam plenas. Desejamos assim, que neste tempo em que a fadiga se faz grande e o cansaço é intenso, que nossa recompensa seja inebriante e de plena paz. E nossos desejos sejam encontrados em cada presente aberto, conforme a renovação de nossa esperança. Então, nós enviamos para vocês essa caixinha com o desejo de que, ao abrir qualquer presente durante esse tempo, nós possamos encontrar todos os nossos sonhos sendo realizados e as nossas aspirações mais caras sendo possíveis de serem concretizadas. Então, a gente deseja um feliz Natal, um ano de 2015 maravilhoso e desejando muito que nós possamos estar juntas novamente. Não é isso? Então, é isso. Então, um beijo, a gente dá um beijo assim para todo mundo. Tchau, Feliz Natal e tudo de muito bom para nós. Turma 30, um beijo, Hortolândia, Montemor, Louveira, Sumaré e todas as OEs do ano passado. Turma 13, um grande abraço, um bom ano, boas festas para todas nós. Turma 9, um bom Natal, boas férias, descansem bastante, mas não esqueçam do seminário, por favor. É verdade. Beijo para todas as outras turmas, né, gente? Ubuntu para vocês, bom Natal e um bom ano novo, e que nós possamos nos encontrar em 2015 com um ótimo seminário. Claro, olha a tarefa, que a Cássia sempre passou tarefa, não é, Parê? A tarefa não pode ser deixada de lado, hein? Um beijão.